No último domingo, milhares de pessoas foram às ruas no centro da capital e também nas cidades do interior de Mato Grosso. Em nível de Brasil, quase 2 milhões, embaladas pelo movimento nacional que pede o fim da corrupção na política brasileira. Mas as bandeiras, cartazes e gritos de palavras de ordem variaram aí desde o sincero desejo de um país mais justo, passando até pelo impeachment da presidente da República, até o clamor pela volta do regime militar. Para fazer uma análise dessas manifestações e dos possíveis impactos que elas devem causar, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a cientista política Cristiane Fonseca. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Qual que é a sua avaliação dessa ida do povo brasileiro às ruas pelo país? Bem, nós tivemos aí uma manifestação que levou realmente um grande número de pessoas às ruas. E é inevitável, essa manifestação é uma manifestação legítima. Mesmo não sendo ela uma manifestação espontânea, né, existe aí uma organização desse movimento, ele é um movimento legítimo, ele demonstra uma insatisfação. Outras críticas também que se falaram, não são eleitores, não foram pessoas que votaram na presidente Dilma Rousseff, ou são representantes da elite brasileira, não vimos o povão nas ruas. Como que a senhora analisa essas críticas? Bem, nós temos um movimento, e aí eu acho que a gente precisa contextualizar, inclusive, o processo eleitoral. Nós tivemos uma eleição presidencial que foi extremamente acirrada. Então, penso que as manifestações de 2015, elas ainda são reflexos dessa eleição, né? Então, nós tivemos aí várias discussões, inclusive internacionalmente falando, nós tivemos jornais, né, que colocam quem aí são os líderes dessas manifestações, né, quem são os representantes dessas manifestações. Inclusive, isso nos demonstra que realmente houve uma organização dessas manifestações, ela teve aí quem liderou esse movimento, nos trata de um movimento espontâneo, ainda que legítimo, né, mas ela é fruto de um processo eleitoral que ainda está acirrado na população. E quando nós temos aí à baila os discursos de corrupção e toda essa contextualização econômica por qual o país vem passando, ela suscita esses reflexos do processo eleitoral. Principalmente porque, né, nós percebemos que foram várias as bandeiras pontuadas nessas manifestações, né? Então, a questão da corrupção, por exemplo, ela transcende o Brasil aí desde a sua descoberta. A própria descoberta do Brasil, ela vem aí, né, com essa relação clientelista entre o português e o índio. E a relação clientelista, ela acaba também sendo permeada por processos de corrupção. Então, infelizmente, esse é um quadro que permeou a sociedade brasileira. Então, ainda que a pauta de corrupção ela tenha sido pontuada nas manifestações, ela não foi a única bandeira do movimento. E talvez não tenha sido, inclusive, a principal bandeira. Aí, as pessoas também aproveitaram o domingo para falar o fora Dilma, através do impeachment da presidente da República, uma reforma política para prevenir futuros casos de corrupção e alguns falando, inclusive, em volta dos militares ao poder. Como que a senhora analisa essas três reivindicações? Bem, quando se fala sobre a questão do impeachment, eu penso que isso hoje, tanto politicamente como constitucionalmente falando, ele é inviável, né? E também não creio na força do impeachment. Nós tivemos aí o governo de FHC, que esteve à frente da presidência durante 8 anos, e a FHC passou por duros processos de manifestações, né? Inclusive, a vanguarda do movimento social, na época, inclusive tinha aí o PT como essa grande vanguarda, esteve às ruas muitas vezes pedindo aí esse impeachment e esse fora FHC. FHC acaba de ser reeleito, né? E no primeiro dia já se tem o fora FHC. E, no entanto, ele terminou todo o seu mandato. Aonde é que esse processo acaba se tornando legítimo? Quando nas urnas, por exemplo, o FHC não consegue fazer o seu sucessor. Então, aí se torna formal e legítimo o anseio da população. No mais, nesse primeiro momento, o impeachment ele ainda é muito frágil. Não se tem, como foi falado, inclusive juridicamente falando, pontos que, de fato, solidifiquem hoje um pedido de impeachment. E ainda assim não vejo hoje que o governo venha a passar por esse quadro. Se a gente olhar a história do Brasil, sempre os militares chegaram ao poder aqui no país através de golpes. Essa reclamação, essa reivindicação de militares no poder, a volta dos militares, poderia ser feita de forma constitucional ou não?
constitucionalmente falando hoje, né, o poder militar, inclusive, ele tem a obrigação de servir ao Estado. Né? Então, um golpe, ele é inconstitucional, constitucionalmente ele é ilegal. Assim como a incitação do retorno do regime militar, né? As pronúncias de palavras de ordem que colocam isso à baila, elas também são hoje ilegais, né? Elas são consideradas até criminosas. Então, eu penso que, ainda que as manifestações elas tenham esse papel legítimo que demonstra uma insatisfação popular, ela também precisa ser avaliada com um pouco de cautela, porque pedir o retorno da ditadura militar, ou seja, renunciar à democracia, ela representa um retrocesso justamente para um país que ontem, né, fez aí aniversário aí da consolidação do seu processo democrático. Inclusive aqui em Mato Grosso, que nós tivemos aí o homem das diretas já, nós tivemos esse representante das diretas já, demarca também aí uma preocupação com esse pedido da intervenção popular. É uma renúncia do processo democrático. Quando a gente trata de processo democrático, a gente tem que pensar em avançar esse processo democrático. Reforma política. A reforma política, ela é necessária. A reforma política hoje, ela é necessária, inclusive, para que o governo consiga se organizar politicamente, socialmente e economicamente. Eu penso que essa é a grande bandeira dos movimentos sociais. Eu penso que esse talvez é um grande anseio popular comum, né? E penso que é somente com uma reforma política que o governo vai conseguir dar um caminho aonde todos esses pontos relacionados principalmente à corrupção, eles possam vir a ser minimizados. Então eu penso que talvez hoje a principal bandeira dos movimentos deva ser a reforma política, porque eu penso que todos os outros problemas que são suscitados nas manifestações, não que elas são, não que a reforma política ela vai resolver todos os problemas, mas ela vai passar a dar uma linha, inclusive para aquilo que hoje tem tanto se clamado nas ruas, que é o processo, que é a corrupção. Ou seja, a reforma política, ela de alguma forma ela vai inibir, ela vai limitar esse processo de corrupção. Muito obrigado pela presença ao vivo. Bom dia. Obrigada.